Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje dentro da geometria plana nós vamos falar sobre os ângulos pertencentes à circunferência, o que a gente pode formar de ângulos ali, tá? Então vamos lá, primeira ideia aqui é o chamado ângulo central. Observem, vamos pegar aqui um corretor com uma cor um pouquinho melhor aqui. Observem que esse ângulo alfa aqui que a gente está falando tem uma medida, um determinado valor em graus. Mas ele é gerado a partir do centro, por isso que é chamado de ângulo central. Vamos imaginar que ele tem um ponto O. Então, a partir do centro, eu largo duas retas secantes aqui, ou seja, que cortam essa circunferência. E esse arco formado aqui, ó, AB, por essas duas retas, é o mesmo valor do ângulo alfa. Ou seja, vamos supor que aqui eu tenha 45 graus, aqui no ângulo alfa. Então, esse arco aqui também vai ser 45 graus. Então, esse é o chamado ângulo central, tá? É o ângulo formado a partir do ponto central da circunferência, do ponto O, do centro da circunferência, tá? Com o vértice ali. O segundo ângulo ali é o chamado ângulo inscrito. Aí, o ponto não é o ponto central, e sim um ponto correspondente a qualquer um dos pontos da circunferência. Então, nós temos aqui, vamos pegar um ponto P aqui. Vamos largar duas retas secantes aqui, ó, cortando nos pontos A e B. Evidentemente, esse ângulo aqui já não vai ser mais o mesmo aqui, tá, gente? Esse ângulo alfa aqui vai ser a metade desse arco formado aqui. Então, se aqui, vamos supor, 30 graus, aqui vai ter que ser 60 graus, tá? Então, esse é o ângulo inscrito. Vamos falar agora do arco capaz. O que é o arco capaz? Vamos imaginar que nós temos um ponto P e nós largamos duas retas secantes aqui com um determinado ângulo alfa. Observem que esse arco aqui, ó, é o arco AB, que é exatamente o quê? Metade, ou melhor, o dobro desse ângulo alfa aqui. Então, se o alfa aqui é 30, esse arco aqui vai ser 60 graus, né? Pois é, mas imaginem um outro ponto qualquer da circunferência. Então, ele vai ter exatamente o mesmo arco aqui, ó, se nós unirmos no ponto A e no ponto B da circunferência. Ou seja, esse ângulo aqui forma exatamente o mesmo arco do outro ponto P. Então, ele é chamado de arco capaz. Então, se aqui é 30, se o ponto P forma um ângulo de 30, o alfa aqui também vai formar um ângulo de 30, tá? Então, essa é a ideia geral. Vamos ver agora o ângulo de segmento. O que seria o ângulo de segmento? Gente, vamos imaginar agora que a gente tem um ponto A aqui e um ponto B. Então, nós vamos largar uma reta secante aqui, unindo esses dois pontos. Esse ponto AB forma aqui esse arco AB, né? E vejam que eu tenho aqui um ângulo aqui, que é o chamado ângulo de segmento, que vai dar exatamente a metade desse valor do arco. É fácil de entender se aqui a gente tivesse uma linha aqui, ó, bem na metade da circunferência, essa linha formaria 180 graus, né? Ela teria de 180 graus, uma linha reta aqui, 180 graus, que é metade da circunferência. E se eu ligasse então um ângulo aqui dessa linha de 180 graus com a minha tangente aqui, nós teríamos um ângulo de 90. Então dá para a gente entender facilmente o que é um ângulo de segmento. Então agora nós vamos falar sobre o ângulo excêntrico interior. Tem um nome um pouquinho complexo aqui, gente, mas ele é fácil de entender. Excêntrico significa o quê? Fora do centro. Interior porque eu tenho aqui um ângulo dentro da circunferência, tá? E por isso que é interior. Então, vejam que no momento que eu tenho aqui esse ângulo formado por essas duas retas secantes aqui, esse ângulo vai me gerar aqui, ó, um arco AB. E atrás dele eu tenho um arco CD. Esse ponto P, ele não pertence ao centro da circunferência. Então, ele não é um ângulo central, ele está fora da circunferência. Então, eu não posso dizer que esse ângulo AB aqui seria exatamente esse ângulo alfa, não dá para dizer isso. Mas eu posso dizer que esse ângulo alfa aqui é uma média aritmética, ou seja, é uma soma desses dois arcos aqui, do AB e do CD, que está atrás do ângulo aqui, ó, dividido por 2. Tá? Então é só calcular a média desses dois segmentos aqui, ó, soma e divide por 2, né? E nós vamos ter o ângulo que a gente chama de ângulo excêntrico interior. Tá? Agora nós vamos para o ângulo excêntrico exterior, que é quase a mesma coisa, só que vejam que ele está fora do centro, ele não pertence ao centro, por isso que ele é excêntrico, e ele é exterior porque nós temos aqui, ó, gente, um ponto P lá fora e o ângulo formado aqui
exatamente dessa forma, né? Fora da circunferência. Então agora aqui seria a ideia diferente, ó. Vejam que antes, no interior, no excêntrico interior, nós fazíamos uma soma e dividíamos por 2. Agora nós vamos fazer uma diferença dos dois arcos e vamos dividir por 2. Quase a mesma coisa. Então a gente tem um arco grandão aqui e um arco pequenininho que é próximo ao ângulo alfa ali. Então eu vou somar esse valor desse arco aqui, depois eu diminuo, né? Agora eu vou fazer a diferença, né? Desse arco DC aqui, então eu pego o arco AB, diminuo do arco DC ou CD e divido por 2 e eu vou ter esse chamado ângulo alfa aqui, que é chamado de ângulo excêntrico exterior, está lá de fora da circunferência. Bom, aqui a gente tem uma outra ideia que é o quadrilátero inscrito na circunferência, que a gente vê muito em provas, né, gente? Mas aqui a gente precisa entender o seguinte, que esses ângulos opostos aqui, ó, o A e o C, o B e o D, tá? Então eles sempre vão formar o quê? A sominha desses dois ângulos sempre vai formar 180 graus, né? A gente sabe que um quadrilátero, a soma dá sempre 360, né? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Mas dentro da circunferência, o que eu posso dizer é que o ângulo BAD, vamos pegar aqui, ó, formulazinha, BAD, que é o ângulo BAD? BAD, então é esse ângulo vermelhinho aqui, ó. Vejam que esse chapeuzinho está onde? Está no A, então é no ponto A que eu tenho a formação do ângulo. Agora o ângulo, ó, DCB, DCB, então vejam que eu tenho aqui o ângulo bem no C, ó, bem onde está o chapeuzinho. Então se eu somar esse ângulo aqui, ó, tá, que está em vermelhinho, com esse ângulo aqui, sempre vai dar 180 graus. E vejam que se eu fizer o ABC, que é esse ângulo aqui, né, mais o CDA ou ADC, tanto faz, também são ângulos opostos, eles também vão formar 180 graus. Vamos ver agora então alguns exercícios, tá, gente? Bem fáceis aqui para a gente entender toda essa história. Qual o valor de x aqui, ó, gente, nesse ângulo x aqui? Bom, a gente sabe que o ângulo oposto a x é 108 e a gente sabe também que a soma desses dois ângulos de x mais 108 tem que dar sempre 180. Vou passar o 108 para o lado de lá, 180 menos 108, o valor 72. Agora vamos para esse outro exercício aqui. Na figura, o ângulo ABC, então é esse ângulo aqui, mede 76 graus, está aqui 76 graus. Calcule a medida angular do arco ADC, quer dizer, eu quero saber esse ângulo ADC aqui. Então, gente, vamos copiar aqui, ó. Aqui vale 76 graus, tá? E eu quero saber o valor desse arco. A gente sabe que esse aqui é um ângulo inscrito, ou seja, tem um ponto na circunferência e forma um arco que tem o dobro do tamanho desse ângulozinho dele aqui. Então, 2 vezes 76 vai formar um arco de 152 graus. Tranquilo? Vamos ver agora aqui outra figurinha. Aqui tem várias maneiras de fazer esse exercício aqui, mas vamos fazer uma forma que vocês possam entender todas essas ideias que eu estou trabalhando aqui com vocês. Olha só, a gente tem um ângulo aqui de 114 graus e eu quero saber esses dois valores de A e de C aqui. Bom, vamos lá. Se aqui é 114 graus, esse arco aqui também vai ser de 114 graus, porque a gente tem um ângulo do centro, ou seja, um ângulo central. Então, o ângulo central vai ter sempre o mesmo valor do arco. Tá? Agora vejam só, esse ângulo alfa aqui já é um ângulo inscrito, então ele é metade desse valor aqui, ó, gente, tá? Então esse valor aqui é 114, então eu tenho que pensar que 114 dividido por 2 é 57, então esse ângulo aqui é 57 graus. Bom, o que a gente, vamos trabalhar com uma figura maior, o que a gente pode pensar aqui dessa ideia que a gente tirou desses dois ângulos aqui que a gente já definiu? Bom, observe que se eu traçar uma linha daqui do centro até o ponto B, né, eu vou dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais. Né? Então eu vou ter lá 57 graus dividido em duas partes iguais, que dá 28,5. Então aqui, ó, essa partezinha aqui vai dar 28,5. Outra ideia básica aqui, ó, é se eu pegar nós temos o replemento, complemento e o suplemento. Tá? O complemento é quando a soma de dois ângulos dá 90, o suplemento é quando a soma dos dois ângulos dá 180 e o replemento é quando a soma de dois ângulos dá 360. Então vejam só, qual seria o replemento desse ângulo de 114 aqui, gente? Se eu fizer 360 menos 114,
o replemento vai dar 246 graus. Né? Então, eu já sei que todo esse ângulo aqui é 246 graus. Se eu dividir esses 246 por 2, porque vai ter que ser metade aqui, né? Já que nós temos aqui, ó, o centro, né? Isso aqui é o centro, isso aqui é o raio, né? Então tem que dividir isso aqui em dois ângulos iguais, já que esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui, que é igual a esse segmento aqui. Então o que que acontece, ó? 246 dividido por 2 dá 123. Então aqui, ó, é 123, aqui é 123 e aqui é 114. Agora, ó, gente, o que que a gente faz aqui, ó? Lembra da ideia de que a soma de todos os ângulos de um triângulo é sempre 180 graus? Pois é, então a gente vai ter que esse A mais 123 mais 28,5 dá 180. Então, o meu valor de A aqui vai dar 28,5. Eu vou passar esses dois carinhas que estão somando aqui para lá. E eu faço 180 menos o resultado aqui. E o resultado dá 28,5. Então, se eu sei que A é 28,5, eu também vou saber que C é 28,5, porque é o mesmo, né? A gente tem a mesma medida aqui, né, de comprimento aqui, desse segmento, vai ter que ser o mesmo ângulo também. Então, o A e C tendo o mesmo valor, como eu quero A mais C, eu vou multiplicar então 28,5 por 2, e aí o resultado é 57. Tá? Então, essa questãozinha aqui até dá para fazer usando toda essa ideia que eu mostrei para vocês anteriormente. 57 graus é a sominha então do A mais C. Vejam aqui uma outra questão que pede, ó, na figura o arco BC mede 130, que é esse arco aqui, e DE mede 32. Qual o valor de A? Então nós queremos saber esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é um excêntrico exterior ou externo, né? Então a gente sabe que quando é excêntrico externo, excêntrico exterior, a diferença entre os dois, né, 130 menos 32, vai dividido por 2, né, baseado naquela ideia de que quando é excêntrico interior, eu somo e divido por 2. Quando é excêntrico exterior, eu diminuo e divido por 2. Então a gente tem aqui 130, vamos pegar aqui o apontador para ser mais claro aqui. Então eu tenho 130 menos o 32 dividido por 2, vai dar meu valor de alfa aqui, que dá exatamente 49 graus. Agora nós temos aqui, gente, um ângulo de segmento. Observe que a gente tem uma tangente. Sempre que tiver tangente é ângulo de segmento. Então aqui vamos usar algumas técnicas que a gente já mostrou anteriormente para vocês entenderem tranquilo essa questão aqui, ó. Vejam que a gente tem aqui um raio, né? E aqui também tem um raio. Se essa medida aqui é igual a essa e esse ângulo aqui é 18 graus, evidentemente a gente tem duas medidas iguais, que são o raio, aqui também vai ser 18 graus, tá, gente? Aqui, ó, tá? Nessa ladinha aqui, ó, tá? Então eu vou ter aqui, ó, que esse ângulo beta somado com 18, somado com mais 18, tem que dar quanto? 180, tá? Então, se eu diminuir esses 36 aqui, 180 menos 36, dá 144. Então, tem um ângulo beta que é 144. A gente sabe que esse ângulo aqui de segmento é sempre metade do ângulo, né, do ângulo beta. Então, aqui a gente vai ter assim, θ, que é o nosso ângulo de segmento, é igual a beta dividido por 2. E aí, o valor aqui, 144 dividido por 2, dá 72 graus. Outra questãozinha aqui, ele te dá um arco de 150 graus, te dá um ângulo interno aqui de 40 graus e quer saber esse valor de beta aqui. Bom, vamos lá. Essa também é fácil de fazer. Vejam só, que se a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, é 40 graus, tá? Esse verde de 40 graus, que é um ângulo interno, então a gente tem que o valor aqui desse arco aqui vai ser o dobro, vai ser 80 graus, né? Beleza, então a gente já achou esse valor aqui. Agora observem que esse ângulo beta aqui, ó, é um ângulo interno, né? Um excêntrico interior. Então, ou seja, ele seria a soma desses dois arcos aqui, ó, que não estão calculados, certo? Bom, mas eu sei que essa volta aqui ela é toda de 360. Então, se essa volta aqui é 360 e eu sei que esse ângulo beta aqui é a soma desse arco aqui AB com o arco CD dividido por 2, né? Vejam que a gente tem aqui um excêntrico interior, ou seja, é uma média aritmética dos dois arcos aqui. Como é que eu vou calcular esses dois arcos? Gente, é tranquilo. A gente sabe que a soma de uma volta inteira é 360. Se eu diminuir aqui 150 e diminuir 80, eu vou ter um valor de 130 para esse somatório aqui desses dois arcos, né?
Então agora é só jogar na média aritmética, ali faço 130, que é a sominha desses dois radios, divido por 2, né? E o valor é 65. Então esse valor de beta aqui é 65 graus. A questão, ela dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquila de fazer. Ok, chegamos ao final dessa aulinha, mas a prática vai levar à perfeição. Façam bastante exercício disso aqui, que vocês vão acabar memorizando essas regrinhas, né? E tranquilo, essa questão não pode errar na prova, que é uma questão fácil, ok? Então vamos ficando por aqui, grande abraço e até a próxima aula.